Muito bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao último encontro do Fique por Dentro, do dia 18. Agora quem está com a gente é a Suyara Pereira, uma das responsáveis pelo Departamento de Negócios Internacionais aqui da CIF. Suyara, seja bem-vinda. Obrigada. Eu cumprimento também aqueles que estão nos assistindo via YouTube, né, que receberam esse conteúdo no boletim da CIF. E que pesquisam agora sobre comunicação internacional, que é o nosso tema. Tá? Quem tiver algum tipo de pergunta pode fazer tanto ao vivo, né? O Fique por Dentro ele é sempre um evento gravado ao vivo, independente da presença de associados, mas ele fica sempre disponível também no YouTube. Então, se você quiser fazer uma pergunta ao vivo ou uma pergunta nos comentários do YouTube, as perguntas são direcionadas sempre ao palestrante e a gente responde no menor tempo possível. Suyara, obrigado novamente pela tua participação, a palavra é sua e eu fico à disposição aqui também. Obrigada, Diogo. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos os que nos assistem ao vivo ou na versão gravada. Obrigada pela participação e pela disponibilidade e interesse no tema. Eu sou Suyara Águila, como o Diogo comentou, uma das responsáveis pelo Departamento de Negócios Internacionais da CIF. Falando brevemente sobre o departamento, para quem ainda não conhece, mas nós temos na nossa associação comercial um setor dedicado aos temas internacionais, sejam eles de importação ou de exportação, para fornecer ao associado todo o suporte que ele possa precisar para os seus desenvolvimentos de negócios com o mercado externo. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação internacional. Reforço que o Diogo pontuou, se precisar, Diogo, ir me interrompendo, fazer algum comentário ou alguma pergunta, fica à vontade, podemos ir fazendo esse bate-papo em paralelo, tá? Falando um pouquinho sobre comunicação com os clientes. Então, antes de falarmos até sobre o internacional, é importante a gente resgatar um pouquinho a nossa postura enquanto comunicadores o tempo todo, né? A gente se comunica e se comercializa do começo do dia até o final em todas as situações. Mas aqui tratando especificamente de abordagens comerciais, alguns pontos que são relevantes para a gente ter sempre atenção. E qual a diferença quando a gente fala de tudo isso com relação ao mercado externo? Muitas vezes, na grande maioria delas, o seu cliente internacional ainda não conhece a sua empresa, não conhece a reputação dela, não conhece a sua capacidade de fornecimento, de abastecimento. Então, qualquer nota fora, qualquer deslize pode comprometer muito a sua imagem perante esse cliente e uma possível negociação. É muito importante termos atenção com as palavras, especialmente quando a gente fala, fazendo esse paralelo com o internacional, né? Eu não sei o que significa, eu improviso, eu encontro uma palavra qualquer, eu vou ali no portunhol, né? Então, eu vou tratar isso com muita naturalidade. Temos que ter cuidado com esse tipo de situação e até a liberdade que a gente tem com alguns termos ou alguma tratativa que a gente venha a ter com esse cliente, né? Então, ter esse cuidado, ter essa atenção com as palavras que nós proferimos a um potencial cliente internacional é extremamente importante de estar atento. Levantamento de informações. Todo e qualquer momento é importante que a gente levante todas as informações pertinentes àquela negociação, o que pode ser relevante de fato para eu conseguir ter um sucesso com esse meu potencial com o cliente, com esse meu lead. Quais informações que eu tenho que levantar? Que tipo de mercado que ele atua? Qual é o público-alvo dele? Qual é o preço médio que ele está praticando no mercado? Quem são os principais concorrentes meus para ele dentro do mercado? Ou até mesmo dele lá dentro que possam incomodar a atuação comercial dele? É muito importante que a gente levante o máximo de informações e esteja o mais preparado possível para não ser pego de surpresa, estar muito bem embasado para qualquer desenvolvimento, para qualquer conversa que seja necessária. Perguntas de qualidade, reforço o tema anterior, né? O tópico anterior que nós falamos. Ter esse cuidado com aproveitar todas as situações. O que eu posso perguntar para o meu cliente que vai ser de fato relevante e
pode ser o grande diferencial para eu ser assertivo nessa minha abordagem comercial? Fornecer ao cliente o que ele precisa. Talvez esse cliente nem sabe a necessidade que ele tem, e a gente pode plantar e desenvolver algo que ele nem imagina que ele possa precisar. Isso é importante ter claro na comunicação, entender, a gente saber muito mais ouvir ao que esse cliente precisa e depois falar e fornecer e identificar as demandas que possam ser diretas ou indiretas. Os benefícios dos produtos e serviços que eu tenho a oferecer, deixo sempre muito claro. Então, nós temos muitas vezes, dois grandes problemas. Um deles é talvez acentuar muito uma coisa que, de fato, depois eu não consigo entregar. Então, eu supervalorizar demais uma entrega que depois, na prática, eu não vou conseguir. Ou eu subvalorizar muito, eu me esconder demais e eu não saber vender aquele grande diferencial que eu tenho, né? Tem até uma parábolazinha que é engraçada do ovo da pata e o ovo da galinha, né? Então, se o ovo da galinha vende muito mais que o da pata, apesar de ser muito menor, porque a galinha faz muito mais barulho, ela sabe muito mais oferecer o benefício do produto dela. E a gente tem que aprender isso mais no nosso dia a dia, né? O que eu posso oferecer de diferencial e, de fato, de vender a minha ideia para o meu cliente interpretar isso como o máximo potencial que eu tenho a entregar. Ter sempre esse poder de influência na decisão de compra dele. Cliente, eu acho que se você comprar esse item, se você comprar esse tipo de calçado, se você comprar esse tipo de bebida, se você comprar esse tipo de maquinário, você pode ser mais bem sucedido do que esse outro, porque é um diferencial. Então, você ter esse poder de decisão na tomada de decisão de fato do cliente, né? O planejamento em si. Nossa, mas planejamento de novo. Será que o tempo todo eu tenho que planejar tudo, né? Mas quando eu me organizo e me preparo de forma mais organizada, as chances que eu tenho de chegar no meu alvo, de atingir o que eu almejo, daquilo que eu planejei, aquilo que eu estimei, é muito maior. E principalmente constância. O que a gente vê muito, a grande reclamação dos compradores, especialmente internacionais. Eu encontrei aquele fornecedor numa feira e depois eu nunca mais vi. Na feira que vem ele veio tentar me vender de novo. Mas eu compro uma vez por ano. Então aquele que bateu na frente tomou água limpa, né? Literalmente, porque eu esqueço do meu cliente. E essa é uma característica muito comum do fornecedor brasileiro. E isso é bem prejudicial para a nossa imagem, para a nossa reputação lá fora. E manter essa constância de comunicação, relacionamento, fortalecer com o cliente, que você lembra que ele existe, que você está ali para o que ele precisar. Isso é primordial, é essencial na geração de um possível negócio. E quando a gente fala da negociação com clientes internacionais, uma coisa que a gente não pode esquecer é que, em se tratando de diferentes países, a gente envolve uma série de fatores que podem impactar diretamente a minha comunicação ou a minha abordagem para com o meu cliente. Seja ele cultural, de rituais, de religião, né? Mitos, valores. Então, cada região, cada país, valoriza ou defende sua própria crença. E isso é extremamente importante que a gente conheça antes de qualquer abordagem, porque a gente pode ferir uma situação que é muito séria, né, para aquele cliente. Então, exemplo, né? Eu vou chegar para um indiano e eu vou oferecer carne de vaca para ele comer, eu vou chamar ele para ir jantar numa churrascaria. Qual a chance que isso tem de dar certo? Eu não conheço nem a cultura dele, né? Então, é muito importante a gente se preparar. Eu tenho uma viagem, eu tenho uma possível abordagem internacional, eu tenho que conhecer aquele país, eu tenho que conhecer o meu interlocutor, eu tenho que ter informações básicas que seja sobre a cultura desse mercado, o ambiente de negócios no qual eu estou me inserindo, assim como eu vou negociar com um comprador americano. Eu tenho lá aquela coisa do brasileiro, né? De como é que tá seu pai? Como é que tá seu filho? Não é o perfil do americano, ele é orientado a negócios, eu tenho que ir direto ao ponto. E muitas vezes a gente acha o americano até muito grosso, né? Para o nosso padrão de abordagem, para o nosso padrão de comunicação. E não é a cultura dele. E eu tenho que entender e respeitar isso como algo extremamente relevante e que pode sim até mesmo prejudicar
uma possível negociação. Eles acham que nós somos muito prolixos, que nós não saímos do lugar, que nós enrolamos muito no final das contas, né? E é uma questão cultural, é uma questão de perfil. E uma vez que eu não conheço e que eu não tenho um aprofundamento real da característica do país ou do cliente que eu quero negociar, eu posso dar um tiro no pé muito facilmente. Então, tem que ter muito cuidado, né, para quando a gente faça essa abordagem com o cliente internacional sem conhecer o que ele é de fato ou o que ele defende de fato. Acho que você está bem acostumado, né, Diogo, com a questão de abordagens comerciais aqui no Brasil também, e muitas vezes a gente dá esses tiros no pé, inclusive aqui, né? Aquele cliente que não te dá muita liberdade, você vai lá e quer ser amigo demais e tapinha nas costas demais e o negócio não cola bem, né? Senhora, isso é desagradável eu acho que em qualquer país, né? Por exemplo, tem alguns assuntos que a gente evita, né? Religião é um assunto, futebol, por mais que seja um assunto que para muitos é interessante, muitos gostam de falar, para outros é extremamente desagradável. Eu sou um cara que não entendo absolutamente nada de esportes também, de futebol, política, né? Então, ou começar as conversas num tom negativo. Então, você viu o acidente que teve, nossa, o país não tá bem, olha aqui essa situação política como está. Isso não é uma negociação. Começar com um tom negativo, ela dificilmente ela vai A dar chance certo. tem de dar certo, né? Né? Então, assim, as coisas não estão boas, né? Então você vai ter que filtrar para aquilo que está, né? A gente quer daquela pessoa ali um tom positivo, um tom de prosperidade, um tom de otimismo, não importa, né? Se as coisas não estão bem. Todo mundo sabe que existe a pandemia, todo mundo sabe que as coisas estão difíceis, por que eu tenho que começar um assunto falando disso, né? Então, realmente, bem falado isso, Yara. E infelizmente, né, Diogo, o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas elas não prestam atenção até a pequenos detalhes. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de comunicação, nós não estamos falando só da comunicação verbal, aquilo que a gente fala de fato, mas aquilo que a gente expressa, né? O não verbal também é muito pesado. Eu chegar 5 minutos atrasado numa reunião, 10 minutos atrasado numa reunião, para nós, é o trânsito, então nós somos muito permissivos com esse tipo de situação. Mas em muitas culturas isso é relaxo, isso é pouco caso, né, com o seu interlocutor. Então é um cuidado geral quando a gente fala de comunicação que precisa ser desenvolvido, que a gente precisa ter, isso é mais afinado, né? Eu chegar 5 minutos antes representa o meu respeito para com esse comprador. Outros detalhes culturais que afetam, né, e dentro dessa linha de comunicação também. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o comprador asiático ou o fornecedor asiático, a pessoa de negócios da China, principalmente, para ela, você não receber o cartão de visitas com as duas mãos e a face virada para cima é um desrespeito à postura empresarial dela. Então, isso pode comprometer sua negociação. Você não dá valor para o que a empresa dela tem para te entregar. São pequenos detalhes, e a gente tem lá, pegou o cartão de visita, põe no bolso, fica ali dobrando o cartão, né? E isso pode demonstrar, numa comunicação não verbal, que eu não estou interessado naquela empresa, que eu não estou interessado naquela conversa. E às vezes por um detalhe mínimo que a gente não presta atenção, que a gente não está atento, ou que a gente simplesmente não sabe, pode comprometer muito uma possível negociação que poderia ser um negócio muito bacana, né? Era um comentário também antes disso, uma coisa que talvez seja comum aqui no Brasil, pelo menos, parece que a gente se comporta de uma forma diferente com o fornecedor e com o cliente, né? Parece que existe menos respeito ao fornecedor e mais respeito, teoricamente, ao cliente, né? Então, muitos compradores, às vezes, se colocam numa posição mais... As regras são nossas, afinal de contas nós estamos comprando, mas eu acredito que no mercado, numa conexão internacional, né? Até aqui no próprio Brasil a gente encontra algumas empresas que têm políticas mais duras em relação a isso, mas numa conexão internacional isso de fato não é bem aceito. Acho que aqui a gente até entende, olha, o cliente trata um pouquinho mal, às vezes a gente vai levando, mas em outros lugares pode ser que você perca um bom parceiro comercial, perca um bom fornecedor,
tenha uma imagem, né, prejudicada no mercado. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso também, né? O respeito não só pelo cliente, mas pelo cliente nacional, mas pelo fornecedor. Você vai precisar dele, né? As mesas Totalmente. operando nesse sentido, né? Totalmente, Diogo. E acho que o que influencia muito isso é a nossa cultura do ganha-perde. Para nós, quando a gente tem um fornecedor, a gente sempre preza por ganhar. Suiara, eu acho que nós tivemos uma falha na conexão aí. Você falava dessa filosofia do Do ganha-perde, ganha-perde, né? né? Perfeito. Acho que a gente teve uma pequena pausa, se você puder retomar o raciocínio. Claro, não, e eu estava dizendo o seguinte, então a gente tem muito essa filosofia de fato de que quando o fornecedor está perdendo, eu estou ganhando. Então é o desconto extra, é tirar na carne dele aquilo que ele não tem, mas porque eu vou levar vantagem. Então, infelizmente, nós ainda temos isso muito arraigado na nossa cultura. E o comprador lá fora, ou fornecedor lá fora, principalmente em países mais desenvolvidos no âmbito de negócios, e quando ele sente isso muito claro e o feeling dele é muito próximo ali de entender que isso está acontecendo, mais uma vez é uma comunicação não verbal do desrespeito com a negociação, né? Então, no final das contas, tudo está envolvido na comunicação e como que você vende essa sua postura para com ele. E muito bem colocado, Diogo. Muitas vezes a gente se preocupa somente com a postura e a abordagem com o cliente, e a gente esquece que com o fornecedor não pode ser diferente, né? Quando a gente fala da importação, das oportunidades que nós temos nesse desenvolvimento de relacionamento com o exportador lá de fora, esse respeito ele tem que ser mútuo e eu preciso dele para o sucesso do meu negócio também, né? Então, muito bem colocado. E falando um pouco dessas etapas de negociação e fazendo até um paralelo quando a gente fala da importação também, aqui eu trago muito mais uma informação de expo, de compra, mas quando a gente faz esse paralelo com a oportunidade de importação, nós temos um conceito muito mal construído de que a venda ela é simplesmente aquele momento da venda. Então, eu estou ali vendendo, a oportunidade aquela é pontual, a gente não entende o ciclo que precisa acontecer para que isso finalize, para que tenha sucesso, né? E a gente, infelizmente, nós não temos, infelizmente, o hábito do desenvolvimento do pré-venda, de mapear as necessidades e oportunidades que eu posso ter para com aquele cliente. Então, eu vendo caneta Bic para o cliente. Eu estou tão acostumada a vender caneta Bic que eu nunca perguntei se ele não queria comprar um grifa-texto. E nós temos muito isso, inclusive aqui. Como que eu posso ampliar o meu mix de fornecimento? Quais oportunidades reais que esse cliente pode ter? Será que dentro do segmento que ele está, eu não posso levar para ele uma oportunidade de expandir o seu modelo de negócios? Será que eu não posso ser um parceiro mais participativo? E quando a gente fala na situação da pré-venda, isso envolve não só a negociação em si, como exemplo de eventos. Eu vou para uma feira. Eu pego a minha malinha aqui, eu vou para uma feira internacional. Eu não fiz um contato prévio, eu não fiz uma abordagem para potenciais clientes que eu tenho interesse para que eles possam me visitar, e eu fico lá esperando a coisa acontecer. Não acontece de forma orgânica. Acontece, talvez, mas muito lento, muito aquém daquilo que poderia ser a partir do momento que eu provoco uma situação. E fazendo o paralelo com a importação, como eu comentei no começo, é exatamente a mesma coisa. Como que eu posso mapear as oportunidades que eu tenho com um potencial fornecedor lá fora, fazendo uma pré-abordagem, um trabalho prévio antes de chegar mais pronto para o momento da minha venda ou da minha compra? Nesse momento que eu faço a interface comercial com o meu cliente, identificando oportunidades para ampliação desse mix e otimização dos resultados, eu já fiz esse mapeamento prévio, eu já entendi tudo que pode ser explorado, tudo aquilo que pode ser conquistado dessa negociação, eu já estou mais maduro para conseguir fechar e desenvolver esse negócio. E o mais importante, a pós-venda. Por que o mais importante? O mais difícil não é vender. Vender não é difícil. O difícil é você replicar a venda. O difícil é você fidelizar esse cliente. Eu vendo um produto, um bem de consumo, um serviço, o que quer que seja.
Será que eu ligo para o meu cliente e eu entendo se a saída está sendo boa daquele produto ou daquele serviço? Se aquilo agregou para ele de alguma forma? Eu faço um treinamento para mostrar para a equipe de venda dele o que de fato o meu produto tem de diferencial, que o vendedor tem que priorizar o meu produto ao invés do que está lá na prateleira? Eu faço revisões periódicas para entender qual está sendo o sucesso, qual está sendo a efetividade, qual está sendo o retorno sobre o produto que ele investiu confiando na minha empresa. Isso tudo vai me conferir, primeiro, um maior conhecimento do perfil desse cliente. Então, talvez eu errei em algum item que eu vendi, ou eu poderia fazer algo melhor para otimizar o resultado dele. E fazendo isso e tendo essa preocupação, as chances que eu tenho de ter uma réplica de um pedido ou de ter uma maturidade e um relacionamento de longo prazo, elas são muito maiores. Então, eu até faço uma referência aqui ao trade marketing, que é a gente está de fato no mercado, de fato esquecer e achar que o marketing é só perfumaria, que o marketing é só o catálogo ou o display, ou o marketing é você conhecer de fato do mercado e da negociação e de que de forma estratégica eu posso atuar para ajudar o meu cliente a comprar novamente de mim e começar esse ciclo tudo de novo. Nós temos que derrubar não digo nenhuma barreira, mas nós temos que derrubar esse conceito de que a venda ela é algo pontual que acontece só ali na mesa de negociação. Ela começa antes, ela continua após o pedido vendido e o ciclo ele recomeça a todo tempo. E é mais um problema muito grande que a gente vê nas empresas, né? E fazendo até um paralelo aqui a essa questão do pré-venda, da venda e do pós-venda, aliado à comunicação que eu faço para o meu cliente final. As minhas ações comerciais e as minhas ações de comunicação, uma vez que elas não estejam bem alinhadas, então eu falo uma coisa, eu vendo outra. Eu tenho um produto muito bom, mas eu não tenho uma comunicação boa que venda de fato a ideia e a imagem do que eu estou oferecendo. Ou o inverso, eu mostro muito mais e eu vendo muito mais do que eu tenho. Esse desencontro, esse desalinhamento, ele causa total ruído, né, na comunicação com o meu cliente e interfere diretamente na eficiência do desenvolvimento ou da conclusão da minha ação comercial. Fechando esse ciclo aqui, então, uma vez comunicado, uma vez que eu tenho essa comunicação para com o meu cliente, eu desenvolvi uma pré-venda bem construída, eu consegui realizar a venda, eu fiz o pós-venda, eu tenho que ter isso muito aliado e muito conectado à comunicação da minha empresa para a identificação e também para o fornecimento, para que esse cliente conheça quais são as características da minha empresa e eu tenha essa informação das necessidades que ele tem. E com isso a gente fecha o ciclo ali e isso se torna uma negociação de muito mais sucesso do que algo pontual. Que o que a gente vê muito em muitas empresas é aquela coisa assim, temos 3 situações principais. A empresa que nunca exportou, então a empresa que nunca teve desenvolvimento ou a comunicação com o cliente lá fora ou nunca importou. A empresa que faz isso pontualmente, esporadicamente, mas isso não faz parte da cultura dela, isso não faz parte do DNA dela, a negociação internacional não está dentro da característica dela enquanto negócio, e aquela que tem já uma rotina de exportação que com certeza ela faz todas essas etapas, ela acompanha todas essas etapas para garantir a fidelização e a continuidade da carteira de clientes que ela tem. Então, nós temos que ter muito esse cuidado para não perder o posicionamento proposto pela nossa empresa para com esse cliente final. E aí a gente entra, quando a gente ainda fala de comunicação, na questão do marketing internacional. Eu posso depois disponibilizar também, Diogo, esse material, para não ficar muito lendo aqui, depois tem um conteúdo que pode ser explorado, mas nós temos que ter um cuidado principal. Você ia falar alguma coisa, Diogo? Pode falar. Não, eu ia comentar que a gente manda, sempre ao final das apresentações, nós mandamos para os inscritos a apresentação, né, disponibilizada pelo facilitador. Então, quem está assistindo posteriormente ao vivo ou não se inscreveu, pode solicitar isso nos comentários do vídeo ou entrar em contato através do telefone da CIP, pedir essa apresentação hoje, tá? O vídeo vai estar disponível, mas a parte escrita também você pode solicitar para a gente. Perfeito, obrigada, Diogo.
E voltando nesse tema do marketing, é muito importante a gente utilizar a nossa comunicação como ferramenta competitiva e como uma base de ajuda para as empresas encontrarem seus novos negócios no exterior. E falando de marketing, a gente tem que ter consciência da necessidade de alguns investimentos, sejam eles financeiros ou econômicos, né, do meu tempo, da minha dedicação, para fazer com que isso aconteça, com que a minha empresa consiga se estabelecer lá fora. E ao contrário do que muita gente pensa, fazer comunicação ou marketing atrelado a ela para o mercado internacional não é só pegar o que está ali no meu texto institucional, jogar no Google e é isso, né? Eu tenho ali um texto em inglês. Vai muito além. O marketing ele tem que ser desenvolvido de acordo com as exigências e de acordo com a característica de cada mercado. Eu traduzir simplesmente não traduz fielmente o que o mercado está disposto a comprar, não traduz fielmente o que a minha empresa tem a entregar para mercados pontuais. Então, voltando nos exemplos, né? Quando a gente fala de uma comunicação, por exemplo, de uma agência de viagens para uma família italiana, eles têm uma característica de cultura muito semelhante à nossa, que é do família, do festa, do estar junto. A agência de viagens vai vender essa ideia. Se eu for vender a mesma viagem para uma família americana, o conceito ele é outro. É do negócio, é da coisa mais séria, mais reta. Então, eu tenho que mudar totalmente a minha comunicação e não só traduzir aquilo que eu estou falando. Reforçando, né, a importância de nós utilizarmos as ferramentas digitais para o fortalecimento de ações de marketing digital, website em outro idioma, tendo muito cuidado, extremo cuidado com essa questão do Google Tradutor. Os materiais promocionais, é muito importante chegar preparado para um cliente com uma apresentação institucional, com uma apresentação sobre o meu produto estrela, falando um pouco mais sobre aquilo que eu tenho a entregar, de preferência na língua do cliente, ou pelo menos em inglês ou espanhol, né? São línguas mais universais. Usar as redes sociais mesmo para fomentar, para comunicar, para explorar o que a facilidade digital nos traz. Avaliar a presença em marketplaces com muito cuidado, porque isso te dá uma pulverização e uma visibilidade muito grande, mas a gente tem que cuidar para entender se o meu público está de fato ali, se eu não estou queimando o meu produto ou posicionando o meu produto de forma errada. Então, ter muito cuidado com esse posicionamento em canais digitais, mas explorar isso da melhor forma possível também quando falamos dos mercados internacionais. Então, aqui só um resumo disso tudo que nós comentamos, né? Então, o website em outro idioma permite que você seja encontrado por compradores internacionais. Os materiais promocionais, como a apresentação do portfólio, que a empresa tem a entregar, é extremamente importante. Redes sociais, como condução de comunicação com o meu cliente, isso me dá muita visibilidade, me dá visibilidade de marca. Lembrando que quando a gente fala de redes sociais, nós podemos, assim como aqui no Brasil a gente impulsiona essa comunicação, nós podemos criar comunicações aqui no Brasil e impulsionar isso para países chaves que eu queira fomentar. Então, uma vez definido o meu mercado-alvo, eu quero trabalhar com o Chile, eu quero trabalhar com a Colômbia, eu quero trabalhar com os Estados Unidos, eu posso impulsionar isso daqui para que a minha comunicação seja mais pulverizada e diluída nesses mercados. A presença em marketplace, como nós comentamos, com esse cuidado. Espera-se que as empresas adotem ações e atividades de marketing internacional ativamente. Não é só falar que faz. Então, eu tenho que, de fato, ser ativo. Eu tenho que, de fato, comunicar com o meu cliente aquilo que vai casar com o que ele quer ouvir, com aquilo que ele precisa ouvir. E, por fim, lembrar que mesmo que eu trabalhe com a exportação indireta, é uma trading, é o meu nome que está lá fora. É a minha empresa que está sendo comunicada. Como que eu quero ser visto? Uma vez que a gente posiciona um produto num nível diferente daquele que eu realmente quero, você reposicioná-lo é muito mais difícil do que fazer isso da primeira vez. Então, ter um correto estudo, uma correta estratégia de marketing, um plano de inserção nesse mercado e o desenvolvimento da maturidade da marca e do produto são de extrema importância para o sucesso da comunicação da marca ou da empresa nos mercados internacionais.
Vamos lembrar que quando a gente fala de mercado lá de fora, nós encontramos diferentes níveis de exigência, né? Então, quando você pensa em mercados mais desenvolvidos, Estados Unidos, alguns países da Europa, como Alemanha, Itália, são países mais exigentes. Então, a comunicação ela é mais direta, ela é mais orientada, as questões são colocadas de formas mais pontuais, exigência de adaptação de produto, de adaptação de embalagens, elas são muito mais perceptivas do que quando eu falo de países em desenvolvimento, com culturas e com características mais próximas ao nosso, como os países aqui da América Latina. E, por fim, assim, dessa linha da comunicação, que a gente pode sempre cuidar para ter essa comunicação direta, para ser muito claro em tudo que a gente fala. Não pode ter margem para eu não falei, não foi bem isso que eu disse. Então, sejamos sempre muito claros, muito diretos, com muito cuidado e muito zelo, porque isso pode sim comprometer o que você está entregando para um potencial cliente. Eu posso pôr tudo a perder. E aproveitar. Nós temos um mercado gigante para ser explorado. O Brasil hoje exporta muito pouco perto daquilo que ele poderia. Quando a gente olha para países próximos, com culturas próximas, com geografia próxima à nossa, nós temos oportunidades infinitas para serem exploradas, falando aqui das nossas Américas, né? América do Sul, América Latina, América do Norte. Então, nós temos infinitas possibilidades a serem exploradas para colocar o nosso produto lá fora, e tudo começa através de uma boa comunicação. E é esse o conteúdo aí que a gente ia discutir hoje, Diogo. Não sei se você também fica à vontade em complementar alguma coisa desse paralelo com o que a gente faz, mais uma vez, né, com o nosso dia a dia aqui no Brasil. A gente vê que muitas vezes as empresas têm um misticismo em relação à exportação ou à importação, tem um medo, mas nada mais é o que você falou, prezando pelo bom senso do que eu não deveria fazer nem aqui, muito menos lá fora, né? Exato, né? Legal, Ciara, muito bacana esse conteúdo. A gente faz muitos links, né, com isso. E de qualquer forma, seja no comércio internacional ou no nacional, acho que você frisou muito bem a necessidade da transparência, né? A necessidade de uma conexão respeitosa, de uma conexão que resolve, né? Uma conexão de quem realmente está interessado e busca o sucesso do seu cliente, né? Ou do seu fornecedor também. Então, isso é independente da nacionalidade. Eu acho que vale a pena respeitar esses costumes, né? Esses costumes não são frescuras ou não são coisas que, né, que o pessoal está inventando e tudo mais, né? São culturas, né? São coisas que precisam ser respeitadas, devem ser respeitados, assim como nós temos as nossas, né? Quando algo soa diferente do que a gente faz, não significa que isso é errado, né? Ao contrário, talvez a gente tenha muita coisa a aprender com essas outras formas de negociação, né? Com costumes mais objetivos, talvez a gente precise ser mais objetivo, talvez a gente precise prezar cada vez mais pelo ganha-ganha, a gente precisa prezar cada vez mais pela transparência, né, dessas interações que a gente tem. Então, acho que fica muito bem isso. Fica também o convite a conhecer o DNI, né, nosso Departamento de Negócios Internacionais, representado aqui pela Suyara e também pelo Rafael, super profissionais que estão aí dispostos, né, a ajudar as empresas que pensam em alçar outros voos, né, e muito pode ser que, de repente, boa parte do teu negócio ou a reinvenção do teu negócio esteja fora, né? Então, as relações internacionais estão aí para dar talvez outras perspectivas, né? E, inclusive, nesse momento que nós estamos passando agora, né? Então, ele tem ajudado bastante, criado bastante conteúdo para ajudar os nossos associados que hoje já têm uma rotina internacional e o que fazer, né? Nesse período tão confuso, né?
e tudo mais. Então, Sueli, obrigado, viu, pelo teu conteúdo. Deixa eu só Pode complementar falar. uma coisinha, Diogo, disso que você falou, que foi muito bem colocado, rapidinho, mas o que nós não podemos esquecer é que esse momento que nós estamos vivendo, por mais que ele seja difícil, ele nos colocou numa posição de igualdade com muitas empresas que muitas vezes a gente não tinha. Eu vou me fazer entender. Então, eu nunca consegui ir para uma feira internacional. Só que hoje todo mundo participa de rodadas internacionais virtuais de uma forma muito fácil e muito rápido e muito normal. Então, talvez há 2 anos atrás, falar de atender um cliente pelo Zoom era uma ofensa, porque eu não estou me deslocando até ele. Hoje, isso se tornou normal. Então, isso acaba nos trazendo para uma posição de igualdade. Por mais que eu seja uma empresa pequena, por mais que eu seja uma empresa que esteja começando, eu tenho possibilidades ou oportunidades muito semelhantes às empresas maiores, às empresas que já têm uma maturidade exportadora, e a gente tem que aproveitar muito isso a nosso favor. Então, de que forma que eu posso usar as ferramentas digitais, essa facilidade que eu tenho de acesso hoje, especialmente devido a essa questão, né, dos webinars, das rodadas virtuais, das oportunidades digitais que eu tenho, me comunicando de uma forma clara com o cliente, e é claro, eu não vou fazer, né, um Zoom sem ter aqui uma amostra do lado ou sem ter um mínimo de comunicação da minha empresa para mostrar para ele, mas aproveitando a nosso favor o momento desafiador que nós estamos vivendo. Então, fica muito esse questionamento do que eu estou fazendo de diferente. Ao invés de, como você disse, né, só chegar e começar reclamando, tá difícil, tá muito complicado o mercado, mas o que eu estou fazendo para que isso mude? Então, fica o questionamento e a provocação para a gente pensar um pouco nisso, né? E, por fim, aqui o Dion fez um comentário aqui no nosso chat, só eu vi agora aqui. Nós agradecemos. Perfeito, Diogo Suiara. As dicas citadas servem para todo atendimento, independente da empresa exportar ou não. Com certeza, né? É o que a gente falou da lei do bom senso. Não sabia da questão dos indianos sobre o cartão de visitas. Só fazendo uma correção, são os chineses, os asiáticos, principalmente os chineses, que têm essa questão do cartão de visitas. A gente falou dos indianos aí em relação à ingestão de carne, né? De comer carne, que isso eles não comem a carne de vaca, ou em sua grande maioria. Mas, em geral, é bem isso, John. E são de pequenos detalhes que podem pôr tudo a perder. Mais uma curiosidade quando a gente fala de chineses, né? Quando a gente pega chineses muito... Os pais, os avós que estão lá na gestão e muito tradicionais, muitos deles não sabem comer de garfo e faca, não sabem comer de talher, né? Come com a mão, muitas vezes. E isso é deles. Os mais jovens já estão mais viajados, já conhecem, já estão mais globalizados, então já não tem tanto isso mais. E a gente via muitas situações, às vezes, chineses virem para o Brasil, especialmente fornecedores, não conseguir comer e ter um certo preconceito até, né? A pessoa olhar ali meio torto, meio... Tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Aquilo é a realidade que ele vive. Aquilo é o mundo que ele vive. Então, a gente tem que cuidar muito. Isso é muito delicado. E aquilo que eu não faria nem com um brasileiro, porque eu faria com um estrangeiro. É bem esse o recado que fica e essa clareza e ser direto, transparente na nossa comunicação. Agradeço novamente, Diogo, pela oportunidade. Estamos à disposição, reforço, como o Diogo disse, o convite para conhecer melhor o nosso departamento. Nós temos bastante coisa a entregar, podem nos usar bastante. Deixei aqui o meu telefone do Rafa, fiquem à vontade em entrar em contato conosco, nosso e-mail também. Qualquer coisa, estamos 100% à disposição. Obrigada pela participação, obrigada pelo ao vivo aí, Dion, pelos comentários, e seguimos disponíveis para o que for necessário. Obrigado, Ciara. Obrigado, João, por estar ao vivo aí com a gente também. A todos vocês que estão participando desse conteúdo aí pelo YouTube. Temos outras informações bem legais, inclusive um papo com o Comex, né, o Ciara, uma gravação, uma série de gravações que o pessoal do DENI tem feito, vale a pena conferir também, são dicas bem interessantes. Você encontra também, tem mais de 24 horas de conteúdo sobre gestão, sobre negócios, sobre vendas, sobre questões jurídicas, sobre recursos humanos.
Tem bastante informação legal lá para você adquirir aí, né? Então, Isso aí. Obrigado, Ciara, obrigado a todo mundo. Obrigada, Até Jorge. o próximo webinar daqui a 15 dias. Até mais. Isso aí. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.